O significado do filme Autor Orfeu Story de 4 minutos publicado em 06.12. 2021 atualizado em 06.12. 2021 filme americano The Counselor 2013 e frequentemente criticado, pois não se vê nele o que se espera ver, um forte drama de gangster ou um filme de ação bacana. Portanto, a história do filme do diretor Ridley Scott sobre a máfia das drogas e intrigas legais e rotulada como um filme mal entendido. Na verdade, o trabalho no roteiro de Cormac McCarthy tem um gênero especial, um thriller filosófico. E o que está acontecendo na tela deve ser percebido levando-se em conta a característica distintiva do filme, a metáfora. Então, o contexto moral da história sobre o advogado Counselor, que não aconselhava ninguém e não ouvia os conselhos dos outros, torna-se óbvio. A ideia principal do filme e expressa quase literalmente por dois personagens, o traficante de drogas Rainer e seu cúmplice Vestray. Em suas conversas em The Counselor, eles alertam o faxineiro forasteiro texano sobre os perigos de interferir nos negócios sujos do cartel mexicano. Um famafioso da poesia de Machado faz um discurso sobre os caminhos escolhidos pelo homem, estradas e a inevitabilidade da retribuição. E um tomador de decisões local declara de forma patética: não se pode viver neste mundo e não fazer parte dele. Em afirmações filosóficas e em diálogos semicirculares sobre o mesmo assunto, e um cliente influente da advogada Ruth e o velho e perverso judeu joalheiro, e a principal gangsta Merzaka Malkina. Se você seguir estritamente o enredo, parece que os autores passam 2 horas martelando na cabeça dos cidadãos americanos, os latinos são terríveis e os vilões russos são perigosos. O filme é repleto de atos de violência executados de forma lubrificada, mijadas sem precedentes, cenas de sexo com desvios bruscos e desmotivados, descrições de formas nojentas de assassinato. Mas o espectador, que compreende a natureza secundária da trama e percebe a mudança de acentos narrativos, descobre o drama profundo do filme. Na tela, há uma leitura moderna de uma velha e conhecida sabedoria, e impossível entrar na lama e permanecer branco. O filme mistura cânones cristãos sobre a inevitabilidade da retribuição e ideias estoicas da antiguidade sobre a aceitação destemida do próprio destino. A história tem uma espécie de subavaliação universal. Toda a linha do tempo e permeada por noções de mercadorias, acordo, negócios, essas pessoas e assim por diante. No entanto, há pouca especificidade sobre o golpe em si, que envolve um homem da lei do Texas. Há também uma certa intenção autoral no fato de o personagem principal não ter um nome. O advogado sem nome e chamado de Counselor. A imagem do chefão das drogas, o Tiff, também é distraída. Assim é mostrado ao espectador que a essência do caso não é importante, e qualquer um pode estar no lugar dos participantes. Apenas a psicologia da situação importa, as consequências e como uma pessoa as percebera. O enredo da história é muito simples. Um advogado, movido pela ganância multiplicada pela estupidez, decide não se limitar aos juros de um serviço leal à máfia. Ele entra no negócio. O negócio das drogas pode servir para que o conselheiro pague suas dívidas e, por um longo tempo, sustente a si mesmo e a uma luxuosa beldade espanhola Laura. O americano autoconfiante não se assusta nem um pouco com o fato de ter se encontrado no ambiente estranho do culto à Santa Muerte e no reino da imprevisível ilegalidade. Seu erro fatal acaba sendo o que é considerado uma virtude na ética ocidental, a libertação do filho de Ruth. A primeira operação do cartel envolvendo o Counselor termina em um fracasso catastrófico. Enquanto transportava as mercadorias do México para os Estados Unidos, o caminhão desapareceu. A máfia perde 3 barris que continham pacotes de cocaína no valor de $20 milhões. De acordo com a lei das gangues, todos os envolvidos são punidos, brutal e imediatamente sem julgamento ou piedade. Rainer está morto, Vestray e assassinado, Laura e sequestrada. Um infeliz empresário do ramo de drogas se esforca para encontrar sua amada. O governador afirma não saber nada sobre ela. E dá ao conselheiro um conselho cínico para que ele viva com as escolhas que fez. O bandido parece ser Sêneca, dizendo que o destino conduz apenas aqueles que concordam, aqueles que não concordam, ele arrasta.
Um advogado quase morto retorna ao México. Um envelope com a inscrição Hola em espanhol o aguarda na porta de seu quarto de hotel. Trata-se de um disco com uma saudação da máfia na forma de um vídeo snap com Laura. O conselheiro sofre um colapso final. Ele não apenas perdeu seus ganhos, mas também tudo em sua vida. Como ilustração da famosa frase "O que temos, não guardamos", há uma cena de cama gritantemente teatral no início do filme. Apaixonado, o conselheiro se entrega a jogos sensuais com sua noiva em lençóis brancos como a neve. As cortinas brancas ferventes na janela ocultam agradavelmente a paisagem sombria do deserto e a motocicleta correndo pela autoestrada em velocidade insana. O pequeno paraíso pessoal do protagonista é mostrado, ao qual ele aspira. Mas os sonhos contrastam com as realidades cruéis do mundo exterior. A inevitável vingança pela felicidade adquirida e confirmada pela cena macabra da morte de um motociclista chamado Green Hornet, que mostrada no episódio do sequestro de um caminhão com drogas. The Counselor e uma parábola criminal sobre um conselheiro bem-sucedido e próspero, mas ganancioso, que cegado, corrompido e por fim destruído pelo desejo de lucro. Cormac McCarthy e Ridley Scott mostram o processo agonizante de compreensão, que chega tarde demais a um homem. Isso acaba se revelando uma dor imensa e inestimável.